A paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Paulo Nascimento. Eu me chamo Carlos Eduardo, mais uma vez aqui no canal falando de Bíblia. Gostaria de ouvir mais uma resposta aí do Senhor a respeito do que a palavra de Deus nos diz lá em Êxodo, capítulo 4, onde Deus fala para Moisés voltar lá para o Egito para libertar o povo. Mas lá no finalzinho do capítulo 4 ele diz que vai endurecer o coração do faraó. Responde pra gente aí, Pastor Paulo, falando de Bíblia. Por que Deus falou isso para Moisés, que iria endurecer o coração do faraó? Ele não poderia ter facilitado as coisas para Moisés? Fala aí pra gente, Pastor Paulo, falando de Bíblia. A paz. Shalom. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Que alegria poder falar com vocês. E agora fazer um vídeo resposta para o meu irmão Eduardo. Isso mesmo, Carlos Eduardo. É a segunda vez que ele envia um vídeo. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão, por colaborar com a nossa pauta aqui do Falando de Bíblia. Você já leu essa história na Bíblia sobre o endurecimento do coração do faraó. Por que Deus não facilitou o caminho de Moisés? Seria faraó uma pessoa boa? Comumente, quem estava lá no Egito adorava outros deuses. E o próprio faraó era considerado uma entidade viva que andava entre os homens, dentre o panteão de deuses egípcios. Há de se convir em um pensamento de que no Egito não existia um voltar de um olhar e de um pensamento para um Deus único e verdadeiro. Mas existiam vários deuses para muitas situações pelas quais os egípcios se curvavam diante deles. E dentre eles, o Horus vivo era o faraó. E aí a gente pensa, por que todo aquele enredo para tirar o povo do Egito? Abra sua Bíblia, falando de Bíblia. A resposta para o irmão Carlos Eduardo. Carta de Paulo Apóstolo aos Romanos, capítulo de número 9. Verso 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. 17. Porque diz a Escritura a Faraó, olha aí, irmão Carlos Eduardo, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, verso 18, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Ou seja, em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Capítulo 8 de Romanos, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É bonito da gente ver a soberania de Deus, porque tanto sobre o ímpio, ou tanto para o cristão, ou aquele que é chamado, Deus se utiliza de ambos para cumprir o seu propósito. E aí eu não tenho pena de Faraó, como alguns dizem, que peninha do Faraó, porque Deus não o olhou como inocente. O faraó nunca foi inocente, gente. O faraó era um homem que maltratava as pessoas, que colocava a sua autoridade debaixo de uma mão pesada, e se irritasse a ele, ou não fizesse o que ele queria, aí que ele pesava a mão mesmo. Mas vejamos a Bíblia ainda, falando de Bíblia, Provérbios capítulo 16, verso de número 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Meu irmão, a vida com Deus não tem facilidade.
não tem facilidade. Deus não vai te facilitar o caminho. Por exemplo, Deus não podia livrar Daniel da cova? Deus livrou Daniel na cova. Deus não podia livrar os meninos lá, os amigos de Daniel, da fornalha? Sim, mas os livrou dentro da fornalha. Eu não sei como é que você enxerga, você que me assiste aqui, através desse vídeo resposta, sobre essa questão. Em Deus não há injustiça. Pelo contrário, Deus é uma justiça perfeita. Agora, ele levanta quem quer, abate quem quer, e ele cumpre o seu propósito. Até o ímpio tem o seu propósito aqui sobre a terra para o dia mau. Ou em outras traduções, para o dia da calamidade. Só que aí a gente precisa entender que a beleza do fato é Deus está no controle de tudo. Até sobre a vida do ímpio. Até sobre a vida daquele que não o serve. E todas as coisas cooperam para que o seu propósito permaneça fiel e o seu nome seja glorificado. Isso é o que Paulo disse aos Romanos, no capítulo de número 9, porque diz as Escrituras, verso 17, capítulo 9, a Faraó, para isto mesmo te levantei, para que em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Eu gosto do canto de Ana. Deus empobrece, Deus enriquece, Deus levanta, Deus abate. 1 Samuel lá. E você vai ver que Deus continua realizando as suas obras. Todo o propósito de Deus certamente irá se cumprir. Independente de quais sejam as peças que ele irá usar. Por exemplo, ele um dia usou os caldeus para ser a aplicação da sua justiça contra Israel, por conta dos seus desvios. Você vê que quando você lê a história de Jó, Jó não dá glória para o diabo, ele diz, as flechas do Todo-Poderoso me atingiram. Ou seja, até aquilo que saiu do meu controle, aquilo que é adverso à minha vida, está no controle de Deus. Tanto os dias bons quanto os dias maus. Mas Deus tem as suas lições, Carlos Eduardo. E o povo que estava ali 400 e poucos anos dentro do Egito, precisava ser trabalhado. Por quê? Enquanto para egípcios eram pragas, para Israel, os filhos de Jacó, eram sinais e maravilhas. Eram demonstrações gratuitas do poder de Deus para dizer para eles assim, o tempo da escravidão está acabando. Eu os livrarei da mão do faraó. Só que o povo de Israel tem um negócio meio esquisito dentro deles que eles têm uma demora para pegar ali o feeling daquilo que Deus quer fazer. Mesmo porque a gente é muito apegado às coisas da terra, e você vê que quando eles estão saindo, logo na primeira dificuldade, eles perguntam para Moisés, não teria sepulcro suficiente para Deus nos matar lá no Egito? Para a gente poder morrer de fome aqui? Eles ficaram com saudade das comidas, da cebola, do pepino. Lá do Egito. Mesmo Deus fazendo tantas maravilhas, Deus não poderia facilitar. E Deus não vai nos facilitar a vida. Deus ele vai operar graciosamente para não nos fazer filhos mimados, para não nos fazer crentes frouxos, para não nos fazer homens bananas, mas porque o seu propósito continua firme e os seus decretos permanecem fiéis e tudo aquilo que ele designou certamente há de se cumprir, então o Senhor opera todas as coisas. Deus abençoe nosso irmão Carlos Eduardo, por mais uma vez tão carinhosamente tratar aqui o Falando de Bíblia, e eu espero aqui caminhar junto com você para um grande comentário, a gente fazer um debate aí sobre essa situação, por que Deus endureceu o coração do faraó, por que Deus não facilitou o caminho do povo hebreu, por que Deus permitiu tantos perigos, só para a gente entender que o Senhor era quem cuidava daquele povo,
é quem cuida de nós. Se estamos de pé, se estamos livres do perigo, se estamos livres da mão dos opressores, é porque existe um Deus zeloso e fiel que cuida de nós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus projetos. Esse foi mais um vídeo, resposta do Falando de Bíblia.